Eu sou a Daniela, alguns me chamam de Dani. Tenho 21 anos, estudo na UFJF, faço serviço social. Meu nome é Carolina Bezerra. Eu sou professora do Colégio de Aplicação João 23 há 10 anos e sou de São Paulo. Estudei na Universidade de São Paulo quando eu fui da Associação de Moradores do Conjunto Residencial, a moradia estudantil de lá. Foi o primeiro momento em que eu tive contatos com casos de abuso e de assédio sexual vivido por estudantes no ambiente universitário. Meu nome é Bruna Leonardo. Tenho 40 anos, sou uma mulher trans e ativista LGBTQI+. Faço parte do Resistência Trans, que é um grupo de apoio e acolhimento a travestis, mulheres e homens trans e intersexuais. Meu nome é Mônica Cury. Eu sou integrante do coletivo Maria Maria, da Marcha Mundial das Mulheres. Sou jornalista, assessora parlamentar e entrei para o coletivo, entrei para essa luta das mulheres por entender que tudo que a gente tem hoje, eu só consegui ter um diploma hoje, eu só consigo ser uma mulher um pouco mais livre hoje pela luta das mulheres que vieram antes de mim. Então eu acho que eu tenho essa obrigação de estar na luta aí e melhorar o futuro das mulheres que vão vir. Eu sou a Leiliane Germano. Eu tenho 27 anos, sou jornalista, mestranda da UFJF, pesquiso cultura do estupro e há um pouco mais de um ano e meio eu estou no 8M representando o setorial de mulheres do PSOL. Rejeita, bem conhecida a receita, quem não sente dores, aceita que tudo deve mudar. No mês da mulher, a JF TV Câmara dá voz às mulheres que participam dos movimentos sociais feministas. São mulheres que resolveram integrar a causa coletiva. E muitas destas lutas acontecem aqui, no calçadão da Rua Alfield e em frente ao Cine Teatro Central, onde acontecem atos, manifestações que dão mais visibilidade para as causas destes movimentos. Quando eu fui diretora de ações afirmativas da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu fui procurada por diversas estudantes, por tais, que são as funcionárias da universidade, que relatavam casos de assédio e abuso sexual sofrido no ambiente acadêmico. Isso não é um fato que ocorre isolado em Juiz de Fora, é um fato que ocorre em universidades do país e do mundo, que tem sido estudado nos últimos anos como um fenômeno mundial e que tem, de uma certa forma, impactado no desenvolvimento, no ambiente acadêmico, na área do ensino, da pesquisa e da extensão. Fui cercada, durante a minha criação toda por mulheres que eu considero muito lutadoras, trabalhadoras. E quando eu ingressei na universidade, no núcleo universitário do Olga, eu conheci a luta feminista, a luta das mulheres trabalhadoras e me organizei dentro do movimento de mulheres Olga Benário. Quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher, mais do que valorizar a mulher do ponto de vista biológico, a que é mãe, a que gera vida, claro que isso é importante, claro que isso é determinante, mas muito mais ter esse olhar para a multiplicidades do que é ser mulher hoje no Brasil. O que é ser uma mulher trans, o que é ser uma mulher negra, o que é ser uma mulher indígena, o que é ser uma mulher quilombola, o que é ser uma mulher trabalhadora. Então, o que é ser uma mulher lésbica? O 8 de março para a gente representa um dia de muitas lutas, principalmente para uma luta das trabalhadoras, porque nós defendemos que não adianta a gente debater o feminismo se a gente também não debater as questões de classe. Aqui em Juiz de Fora, o 8 de março é marcado por um coletivo de várias mulheres, que é o 8M, e de vários movimentos feministas, e que felizmente acolhe as mulheres trans, tem acolhido. E eu fui muito bem acolhida, as minhas colegas também. Então, dia 8 de março representa pra gente, mulheres trans e travestis de Juiz de Fora, não de todas as cidades, um dia de luta. Um dia de você ter voz. 8 de março é uma data no qual a gente vai defender os direitos dessas mulheres, essas que estão
localizadas em vários lugares, né? Eu sou da universidade, mas o Olga organiza também mulheres de periferia, de bairros. A gente se divide em núcleo, então é um momento e uma data para a gente estar defendendo e lutando por direitos dessas mulheres. Eu sou professora de História e Geografia no João 23 e eu trabalho o 8 de março desde a dimensão com as crianças, né? Para as crianças trazerem como que elas percebem a relação que as mulheres da família, as mães têm tudo. E uma coisa que eu friso muito para as crianças é que a gente trabalha numa perspectiva de retirar a invisibilidade que a história, a produção das mulheres teve de impacto na história da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for pensar, quando a gente fala, por exemplo, da Revolução Russa, a gente traz um protagonismo dos homens e esquece, né, que as principais mobilizadoras foram as mulheres que fizeram as marchas, né, no sentido de lutar contra o trabalho infantil, pedir uma redução da jornada de trabalho e tudo isso. O Maria Maria é o núcleo da Marcha Mundial das Mulheres aqui em Juiz de Fora. Como o próprio nome já está dizendo, a marcha é um coletivo que tem no mundo inteiro, em todos os continentes. E aqui em Juiz de Fora, o núcleo da marcha somos nós, o coletivo Maria Maria. Então a gente segue as diretrizes, assim, né, a ideologia, o comportamento da Marcha Mundial das Mulheres, que é um coletivo antissistêmico, anticapitalista, nós somos socialistas, antirracistas, anti-LGBTQIA+, fóbicas. Motivos que, assim, diferenciam um pouco a luta das mulheres trans das mulheres não trans é a questão de, infelizmente, a gente ter que se reafirmar a todo momento. A todo momento a nossa identidade feminina é questionada. A identidade no papel, a identidade corporal. Você tem que estar sempre dentro do estereótipo de beleza e feminilidade imposto pela sociedade para você ser uma mulher trans, quando você é aceita. Então a gente tem núcleos em vários bairros, núcleos universitários, e com as mulheres da periferia, né, a gente tenta entender o cotidiano de cada lugar. Por exemplo, uma das grandes demandas, né, antes da pandemia que chegava para a gente era em relação à creche, né? Porque várias mães têm seus filhos pequenos, precisam sair para trabalhar e não tem onde deixar esses filhos. Agora, né, com a pandemia, continua sendo uma questão isso e ainda mais difícil, né? Porque a grande maioria das creches não estão funcionando e a gente defende a vida dessas crianças, assim como as mães, né, que querem o melhor para esses filhos. O movimento 8M está no Brasil, está internacionalmente por conta dele nascer na Greve Internacional de Mulheres. E aqui na cidade a gente está com frente em relação à cultura, porque a gente sempre tenta trazer as mulheres artistas para as nossas atividades. A gente está na questão da assistência social, a partir do momento que a gente faz as nossas ações voluntárias, as nossas ações de assistência com cesta básica, com donativo de absorvente. Doamos também álcool gel nessa pandemia. Estamos na frente em relação à informação, porque a gente tenta levar o máximo de informação, fazer formação também para que as mulheres entendam cada vez mais seus direitos, onde recorrer, como recorrer e o que é ou não violência. O Resistência Trans ele foi criado para ser um grupo de apoio e acolhimento a mulheres trans, homens trans, travestis, intersexuais e não binários. Por quê? Na maioria das vezes, eu, enquanto militante, vinha percebendo que essas pessoas não tinham acolhimento dentro de casa, não tinham acolhimento dentro da escola, não tinham acolhimento da rua, não tinha acolhimento no mercado de trabalho, não tinha um mercado de trabalho aberto. O Marielle Franco ele é um projeto de extensão, então nessa dimensão da extensão, por conta da pandemia, a gente tem buscado fazer atividades no sentido de focar mais nesse momento na pesquisa. Então, o Marielle, né, integrantes do Marielle estão criando o grupo de pesquisa GENI, Gênero e Interdisciplinaridade, no qual nós estamos buscando parcerias e vínculos interinstitucionais com pesquisadoras, não só de outras universidades do Brasil, como também do exterior, né? Como, por exemplo, a Universidade do Cabo Verde. Além dessas questões, nós estamos ampliando as nossas frentes de atuação com relação à violência. Então, a gente está se mobilizando para fazer
algumas pesquisas, né? A gente tem pesquisadores que vão pesquisar a questão da violência contra a mulher no ambiente acadêmico, na dimensão da sobrecarga e da produção intelectual dessas mulheres e não na dimensão da violência do assédio sexual. E temos também encaminhadas pesquisas com relação à maternidade, com relação a essas violências que essas mulheres separadas, que cuidam dos filhos e que são intelectuais, sofrem na academia com relação aos seus ex-maridos. O 8M ele reúne vários coletivos, partidos e mulheres independentes que não fazem parte nem de alguma instituição ou algum coletivo. E nós não temos uma sede fixa, mas nós temos grupos, nós temos páginas nas redes sociais, Fórum 8M Juiz de Fora, para que todas as mulheres que têm vontade de construir, conhecer, participar de uma reunião, que a gente sempre está fazendo, reuniões em relação às atividades, então todos podem participar, fazer contato com a gente. E esse ativismo de mídia social, de rede social, então ele ajuda, eu não vou dizer que ele é totalmente negativo, porque não, coloca essas pautas nossas em voga ali, tem esse debate, pelo menos a gente consegue enxergar, né, alguns debates sendo feitos. Porém, assim, ele é muito superficial, sabe? Ele é muito aquela coisa de soltou uma hashtag ali e tal. E nem sempre uma hashtag que você, uma mulher, às vezes eu, uma mulher de classe média, solto ali na internet, rebate numa outra mulher de uma classe mais baixa, por exemplo, da mesma forma. Ela não entende, às vezes, da mesma forma. Por exemplo, aquela hashtag meu corpo, minhas regras. Pra mim, pra gente, classe média ali, pras mulheres de classe média, pode ser ótimo, meu corpo, minhas regras, é isso, é fato. Mas na periferia isso rebate de uma forma, às vezes, meu corpo, minhas regras, é a mulher engravida com 15, 16 anos, porque ela não tem essa educação sexual que às vezes a gente tem. O nosso processo de transição feito pelo SUS, ele é muito longo, ainda mais agora, no período de pandemia, sendo que são poucos hospitais que oferecem. Em Juiz de Fora, a gente só tem uma médica, 2 médicas. Mas que a que tem mais acesso, que é mais central, só tem essa médica ginecologista que faz esse acompanhamento. Eu sou uma mulher que desde criança eu tive que lutar pela minha identidade de gênero, lutar pelo direito de ser quem eu sou. Então, se eu não gritasse, se eu não brigasse, eu já teria ou sucumbido à dor, ou sido esmagada pela sociedade, ou estava dentro de uma caixinha, com um comportamento masculino e infeliz o resto da vida. A gente ainda precisa avançar muito em democratização do debate, sair do feminismo do sofá, do feminismo do Twitter e entender que se a gente não conversar com a parcela que é a maioria no país e que é a maioria em todos os dados que envolvem as mulheres, a gente ainda vai estar fazendo o feminismo de academia. Não é o feminismo de academia que o Fórum 8M quer. Não é fácil, né, ter essa mobilização dentro até do movimento e fora com a pandemia, né, a gente não podendo se encontrar presencialmente, tendo esses encontros limitados, é muito difícil, mas a gente acredita muito na luta política, né, na conversa, no diálogo, no convencimento mesmo. Mesmo as mulheres que seriam mais favorecidas economicamente, vamos colocar assim, como as mulheres que produzem pesquisa, né? Várias instituições têm apontado que, nesse período, a produção acadêmica e intelectual de artigos dessas mulheres despencou, caiu em 50%, enquanto dos homens aumentou. Para quem vive em mais vulnerabilidade, piorou mais ainda. Então a gente entende, né, que a gente precisa saber do que está acontecendo com cada núcleo, com cada mulher, qual é a situação de vivência de cada uma. Então, por exemplo, a gente não pode descartar a questão das enchentes nos bairros, né, que fizeram essas mulheres perderem sofá, geladeira, coisas que são essenciais, né, para essas vidas, né, tanto para a vida delas quanto para filhos, filhas, enfim. Aí a gente entende também que, por exemplo, alguns debates precisam ser feitos em todos os núcleos, como a questão do auxílio emergencial, que agora essas mulheres não possuem mais esse auxílio emergencial que estava sendo, né, necessário para esse momento de pandemia, que a pandemia ainda não acabou. Então, esses assuntos de entender, né, o que está acontecendo, de estar debatendo
é algo que está totalmente associado à sociedade, é um pouquinho do que a gente faz e também, né, como que a mulher sofre diante dessas situações. A pandemia, na verdade, escancarou uma situação que a gente já vinha acompanhando no país. Por quê? Nós somos a maioria dentro dos ônibus cheios, somos a maioria nos postos de trabalho, na linha de frente do combate à Covid no setor de saúde, somos a maioria na fila esperando o auxílio emergencial, na fila do desemprego. O índice de violência contra a mulher aumentou muito na pandemia. Ontem, por exemplo, saiu um dado que foram cerca de 300 denúncias por dia em 2020. Então a pandemia escancarou o quanto que a gente ainda precisa avançar enquanto política pública para as mulheres. Mas para as mulheres foi ainda pior, porque somos nós, são as mulheres que são as cuidadoras da sociedade, assim, elas que cuidam dos idosos, elas que cuidam das crianças. Então muitas de nós tiveram que largar mesmo seus empregos e abdicar às vezes da vida profissional, de uma formação mesmo profissional, para cuidar dos filhos que agora estão em casa, não têm a escola, né? E para cuidar até dos idosos. Então assim, foi péssimo para a gente está cada vez mais... Nós somos as maiores prejudicadas dessa pandemia, principalmente as mulheres de periferia, as mulheres pretas. O 8M ele passou o ano fazendo uma campanha em relação à arrecadação de doações para cestas básicas. Então a gente doou mais de 3,5 toneladas de alimentos nesse ano. A gente se colocou junto, apoiando a greve dos motoristas aqui na cidade. Então a gente tentou ao máximo estar atuando na cidade, ainda que a gente não pudesse fazer alguma coisa presencial. Mulheres em movimento, mulheres que se preocupam com outras mulheres. Mulheres feministas. Feminismo é um movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Não é um movimento sexista que luta para que a figura do feminismo se sobreponha ao masculino, mas luta pela igualdade de todos os seres humanos. Eu acho que pensar esse Dia Internacional da Mulher é pensar em uma forma de englobar todas as pautas de todas as mulheres. E como diz Audre Lorde, não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas. E qual o problema em ser diferente? O coletivo chama Maria Maria. Eu não estava na fundação do coletivo, ele foi fundado em 2006, dentro da UFJF, por estudantes da UFJF, que sentiam que a luta deveria começar ali no campus e tal. Começou muito como um grupo de estudos. E ele leva esse nome por conta da música, né? Maria Maria, que é uma mulher guerreira, uma mulher que vai para a luta, uma mulher que sofre, mas que está ali.